queridos ouvintes, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da vida de Neemias. E como base nós teremos o seguinte título: um homem focado na presença de Deus. O que precisamos fazer para ser focados na presença de Deus? Abrindo nossas Bíblias em Neemias 6, a partir do versículo 3, nós temos os seguintes dizeres: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Meus amados, veja o seguinte: Neemias era um homem focado. Neemias tinha o seu foco na obra. O texto diz que durante 4 vezes Sanbalate e outros grandes poderosos das cidades vizinhas, circunvizinhas de Jerusalém, chamavam ele para conversar para que ele não pudesse concluir a obra. Ele afirma aqui no versículo 9 que estavam tentando nos intimidar, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O objetivo daqueles poderosos em volta de Jerusalém era que Neemias não concluísse a sua obra. Porém, meus amados, vejamos o seguinte: Neemias era um homem focado na presença do Senhor. Quando eu falo que ele era focado, é porque ele não desistiu da sua obra. Se a gente analisar o texto um pouquinho antes, a história de Neemias um pouquinho antes, nos capítulos anteriores, nós vamos ver que Neemias, ele era um serviçal do rei. E ele era um serviçal do rei, aquela pessoa que provava o vinho para ver se não tinha nada de veneno, provava a comida do rei para ver se não tinha nenhum veneno ali, e o rei então poderia comer. Era um cargo de confiança do rei. E aí o irmão de Neemias foi até a cidade de Neemias e o procurou e disse para ele como estava em Jerusalém. E aí Neemias se entristeceu com aquilo. Neemias, ele resolveu deixar a posição dele de um cargo de confiança, deixar a posição dele para ir até Jerusalém reconstruir o muro. E Deus providenciou tudo através do rei a qual ele trabalhava. Deus providenciou com que ele tivesse uma carta para que ele pudesse atravessar a cidade sem ser barrado, para que ele não precisasse sair do foco. Deus, Neemias, através das orações a Deus, ele até mesmo idealizou, ele pensou no quanto seria importante que o rei o autorizasse a utilizar a madeira para a reconstrução do muro. E então o seu rei autorizou com que ele pudesse utilizar a madeira para a reconstrução do muro. Deus abriu todas as portas, mas não era o suficiente só Deus abrir as portas. Deus precisava de um homem focado. Deus precisava de um homem que estivesse no foco da construção do muro. Mas ele precisava também de um homem obediente, um homem temente a Deus, um homem que pudesse levar aquela obra na presença de Deus, na presença dele. Então Deus colocou Neemias nessa obra, e Neemias começou a reconstrução do muro. E aí aqueles poderosos das cidades circunvizinhas atentaram contra Neemias. Eles até chegaram a inventar que Neemias queria tomar o lugar do rei. Neemias queria ser rei. Diz aqui o versículo 6, quando fala da carta, que fala que Neemias, no versículo 7, diz assim: até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a respeito: há um rei em Judá. Ou seja, eles queriam dizer que Neemias queria ser rei, por isso estava reconstruindo o muro, por isso que Neemias estava fortificando a cidade de Jerusalém, para que pudesse montar um exército, e esse exército fosse forte o suficiente para guerrear. Imaginação desse povo. Não, meus amados, nós vemos ainda uma outra coisa muito importante na continuação desse texto. Nós vemos que Neemias,
Ele diz assim: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha que coisa importante. Neemias orou pedindo fortalecimento das mãos. A oração, meus amados, a oração é que fazia com que Neemias estivesse no foco. O texto nos mostra que Neemias, muitas vezes, em outras investidas dos seus inimigos, Neemias percebeu que aquilo era uma investida e não uma tentativa de ajudar a Neemias. Não, eles tentavam ser lobos em pele de cordeiros. Se maquiava bonitinho: Neemias, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos definir esse assunto. Mas na verdade eles queriam atacar Neemias, investir contra a vida de Neemias, investir contra a obra da reconstrução do muro de Jerusalém. Então, meus amigos, pensem o seguinte: você precisa estar focado na presença de Deus, na presença do Rei. E para você estar focado, você só vai conseguir isso através da intimidade com Deus, através da oração. Neemias, ele, em meio às dificuldades, ele diz: eu orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Neemias era um homem focado porque ele orava ao Senhor. Neemias era um homem focado porque ele tinha intimidade com o Senhor. Mas ele só tinha intimidade com o Senhor porque ele era focado em ter intimidade com o Senhor. Interessante que o foco está dos dois lados. O foco está quando Neemias ora. Ele é focado na obra porque ele tem a força da oração, ele conversa com Deus, ele tem a força de Deus em sua vida. E ele é focado em Deus porque ele busca a Deus através da oração. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser homens e mulheres focados na palavra de Deus, focados na oração, focados na intimidade com o Pai. É interessante que muitas vezes, quando vamos trabalhar com pessoas que não conhecem Jesus Cristo, mas estão chegando na igreja, ou até aqueles mesmo que acabaram de receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós trabalhamos a busca da santidade. E a busca da santidade é exatamente a intimidade com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra. Vamos ser homens e mulheres focados na presença do Senhor. Você precisa ser focado no seu objetivo, e o seu objetivo tem que ser não terreno, e sim celestial. O seu objetivo precisa ser o céu. O seu objetivo precisa ser a sua vida de comunhão com Deus, eterna. Não é a vida de comunhão com Deus aqui, agora na terra, no plano terrestre, não. É uma vida de comunhão com Deus celestial, eterna. Uma vida de comunhão eterna. É essa vida que é a melhor do mundo. Não tem nada melhor no mundo do que servir e adorar ao nome do Senhor. Então fica isso aí para você possa ser focado no nome do Senhor, você possa ser focado na adoração ao Senhor. Amém? Então fica essa palavra para você e medite no texto de Neemias. É uma história linda, o texto de Neemias. Medite.